Ainda não... Aí, agora tá gravando, gente. Dá um oi aí pra filmagem, para todo mundo aparecer. Bom, então hoje a gente vai começar a falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, considerações, pode estar falando aí, que a gente vai tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Hoje é um pouquinho, ela hoje é bem teórica, mas aí depois a gente dá uma pausa e aí a gente vai fazer umas continhas também, porque senão a gente fica sem graça, né? Se não tiver uma continha, um exercício. Mas tá bom, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente vai falar de primeira lei da termodinâmica, a gente tem que entender 3 conceitos, que são o conceito de energia, trabalho e calor. Então, a gente vai começar a entender o primeiro conceito de energia. Deixa eu só perguntar, tá dando retorno para vocês ou tá normal? Tá normal a minha. Ah, tá, é que aqui... Como assim retorno, professor? Eu tô escutando bem a Não, voz. é que aqui eu tô me ouvindo, eu tô falando e me ouvindo. Aí eu achei que podia estar dando aí para vocês também. Às vezes fica meio... A minha às vezes fica meio muda, mas acho que é a internet. Tá, aí mandaram que tá normal, um falou que tá com volume muito alto. Então, tá, gente, ó, vamos lá. A minha tá normal aqui. Beleza. Então tá, se travar alguma coisa, vocês me avisam que a gente retoma. Então tá, a primeira coisa que a gente vai ver, desses 3 que a gente tem que ver, para a gente entender a primeira lei da termodinâmica, nós vamos ver sobre a energia. Então, quando a gente for considerar a primeira lei da termodinâmica, nós temos o que a gente vai considerar mais é a energia interna. Mas a gente tem algumas formas de energia, que são a mecânica, energia térmica, energia química e energia elétrica. Quando a gente soma todas as energias que a gente tem de um sistema, a gente vai ter a energia total, obviamente, né? Então, se eu vou ter uma energia térmica, alguma coisa, mais uma energia elétrica, por exemplo, se eu somar, eu vou ter uma energia total. Nós temos 3 energias macroscópicas que a gente considera. O que seria energia macroscópica? Seria energias que a gente consegue fazer a medição, que a gente consegue ver. Quando a gente fala macroscópio, é o que a gente consegue ver com o nosso olho. Então, nós temos a energia cinética. Essa energia cinética, ela se dá quando a gente tem um movimento no sistema. Então, quando a gente tem esse corpo, esse sistema que a gente está analisando, ele está sofrendo um movimento. Aí nós temos a energia cinética. A energia potencial é uma energia que a gente vê em relação... Tem até energia potencial gravitacional, né? Que a gente vê qual que é a posição do sistema. Então, nesse tipo de energia, a gente considera a distância, onde ele está posicionado em relação ao nosso Sol. E a nossa energia interna vai ser uma das energias que vão estar reunidas nesse sistema. Vocês já viram um pouquinho sobre tipos de energia anteriormente? Sim, não? Eu não, professora. Tá. Nem eu, professora. Também não. Beleza, eu achei que Como é que é a pergunta? Às vezes, já tinham visto sobre tipos de energia em alguma matéria anterior? Algum C anterior? Nós vimos falando de alternada, contínua, né? Esse negócio de pico de energia. Tá. Já viu? O professor Márcio passou. Da parte elétrica. Ah, tá. Tranquilo. Não, mas tranquilo. Aí depois... Então, mas o que a gente vai focar mais aqui na termodinâmica é sobre essa energia interna. Então, mas o que é energia? Até que vocês podem ver ali no segundo parágrafo, que é definida como a capacidade de realizar trabalho. Então, qual que é a quantidade? A gente sempre usa muito esse termo, né? Esse termo energia. Ai, tá horrível esse retorno. Então, a gente sempre utiliza muito essa palavra, né, de energia,
que a gente usa muito, né, em energia elétrica, mas tem esses vários tipos de energia. Mas a energia interna, que é o que a gente vai focar em termodinâmica, é quando a gente junta todos esses tipos de energia, vai ser a soma de todos esses tipos, essas energias que vão se manifestar no nosso sistema. E a energia, a quantidade de energia, ela vai ser sempre igual à quantidade de trabalho que é realizado. Nós vamos ter tanto a energia que é realizada externamente, quanto a energia interna. Só que a gente vai focar mais na parte da energia interna. Eu acho que é interessante. Vocês estão com caderno, essas coisas? Sim. Então, eu acho interessante vocês copiarem essa definição aqui, ó, sobre o que é energia, que é a capacidade de realizar trabalho. Que se algum, tipo, quando a gente vê um pouquinho mais para frente, vocês vão saber, né? Então, o que é uma energia? Então, energia é a capacidade que a gente tem de realizar um trabalho. Professor, é copiar essas energias internas toda? Não, só copia essa frase. O que é energia? Energia pode ser definida como a capacidade de realizar trabalho. Ah, tá. Certo? Podemos passar? Pode, professor. Então, como a gente viu, né, nós temos essa energia interna e nós também temos a nossa energia externa. A soma das duas vai ser a nossa energia total. A nossa energia externa, ela é a relação que a gente tem com o nosso meio exterior. Então, a gente tem essa energia cinética, que é quando o nosso sistema está em movimento. Aí nós vamos ter a apresentação dessa energia cinética. E a nossa energia potencial é em relação a como que ele está no nosso campo, no nosso meio, nesse nosso sistema. Então, nós temos a externa, são esses dois tipos de energia. Quando ele tem esse movimento, a gente vai levar em conta na nossa soma, né, a velocidade, e a nossa energia potencial, a gente leva em conta o distanciamento em relação ao Sol. São dois tipos, né, de fórmulas que a gente tem. Só que aí, por enquanto, a gente não vai fazer o cálculo dessas duas. A gente vai ter no nosso sistema a nossa energia interna, que é o que a gente vai focar por enquanto. Então, o mais importante é entender o que é essa energia interna. Então, essa energia interna, quando a gente considera para gases, que a gente está trabalhando aqui, essa primeira lei da termodinâmica, a gente vai considerar para gases ideais, né? Igual a gente viu na aula da semana passada, a gente estudou sobre as transformações gasosas. Então, por enquanto, a gente está focando aqui quando nós temos gases ideais. Então, quando a gente falar em energia interna, a gente vai estar falando a energia térmica. Então, a gente entende que é aquela parte ali de temperatura.
E o que se dá essa energia térmica, né? É quando a gente tem uma movimentação das nossas moléculas. Então, a gente tem uma mudança dessa nossa temperatura, né? Então, a gente vai focar... Talvez até vocês quiserem escrever só assim, energia térmica vai ser igual, energia interna, desculpa, vai ser igual a energia térmica. Para daí, quando depois vocês verem lá mais para frente, sobre energia interna, vocês lembrarem que para gases vai ser a nossa energia térmica. Se alguém quiser anotar, é importante que acho que vai ser mais fácil para relacionar, tá bom? Só dando diquinhas assim para ficar mais fácil para ver de gravar. Então tá, então a primeira parte a gente viu sobre a energia. Então, quando a gente fala em energia, a gente tem que lembrar que é a capacidade que a gente tem de realizar trabalho. Só que, o que é o trabalho? Quando vocês tiveram física, lá no ensino médio, acho que no ensino médio, né? Aí o professor começou a considerar sobre o que é trabalho. Alguém saberia definir o que é trabalho, se a gente considerar na física? Alguém lembra? Ih, professora, não lembro, não. Tudo bem, não tem problema. É só para ver se alguém lembrar. Ninguém? De boa. Não lembro nem que comi ontem. Ei, Carlos. Vou começar a anotar. Mas tá bom, gente. Ó, é muito importante, vamos lá de novo, muito importante a gente saber esses 3 conceitos. Então, vamos ver o que é o trabalho, né? Então, o trabalho é quando a gente tem uma força que ela está agindo sobre um deslocamento. Gente, qualquer dúvida vai perguntando, tá? E esse deslocamento vai ser na direção da nossa força. Muito importante vocês anotarem o que é trabalho, tá? Anota esse primeiro parágrafo aqui. Uma força agindo ao longo de um deslocamento. Vou mostrar 2 figurinhas aqui depois, que aí vai ficar bem mais fácil de entender. Mas, por enquanto, é isso. Anotem aí. E aí a gente consegue observar, quem está no celular consegue até dar um zoom nessas 2 figuras, mas eu até já mandei no e-mail de vocês, tá? Depois que terminar a aula eu vou mandar no grupo do WhatsApp. Então nós temos essas 2 figuras, que nós temos um motor, ele está sendo ligado numa bateria, e na figura A ele está ligando ali um ventilador. E na figura B a gente tem uma polia que está levantando um peso. Então, por exemplo, na figura B, nós temos um trabalho sendo realizado assim como na figura A, porque a gente está tendo um deslocamento e a gente tem que realizar uma certa força para a gente ter esse deslocamento. Então, a gente realiza um trabalho. Então, esse motor, ele está realizando um trabalho. Então, se a gente tem uma força, a gente aplica uma força, temos um deslocamento, a gente vai ter um trabalho. Então, essa é a definição que a gente tem para trabalho. Vanderlei, tudo bem? Vanderlei está com a câmera? Vanderlei? Tudo, professora. Pode mandar. Então tá, Vanderlei. Dá um sorrisinho aí. É que eu estou aqui meio concentrado.
Tá bom. Mário, tudo certo? Mais ou menos. Carlos, como estamos? Deixa eu ver aqui. Alexandre, Rafael, senhor João, Tiago, Vanderlei, Wanderson. Se manifestem aí, gente. Quero saber como estão. Tudo certo, professora. Corre! Tá bom. Ó, chegar o Tudo certo, professor. Certo e misturado. Tá bom, de qualquer coisa, só dá um grito aí, tá? Então tá, vamos seguir. Vou seguir, gente. Copiaram já, né? Ó, Rafael mandou Sim. maravilha, tudo certo, só no Ctrl+C, Ctrl+V. Isso aí, Rafael. Então tá, gente, aqui a gente tem uma figurinha que mostra o que é o trabalho, né? Então a gente tem esse homenzinho, ele tá aplicando uma certa força ali, né? Que ele tá fazendo o deslocamento desse armário. Então, e logo ele está realizando um trabalho. Ele está fazendo uma força, teve um deslocamento, então ele realizou um trabalho. O trabalho é quando a gente aplica uma força sobre determinado deslocamento. E a gente tem um determinado deslocamento. Então, esse homenzinho, ele realizou um trabalho. Assim a gente define como é o trabalho na física. Tá, mas agora a gente vai ver sobre a parte de trabalho em termodinâmica. Então, a gente já viu qual que é a definição que a gente tem de trabalho pela física, e agora a gente vai ver quando a gente tem a expansão de um gás. Então, na termo, aqui a gente vai sempre estar considerando a parte dos gases ideais, né? Então, nós temos que o trabalho vai ser uma das formas para a gente transferir a energia. E a energia, ela vai ser transmitida e armazenada quando a gente realiza trabalho. Então, a gente notou que eles são meio parecidos, né, os termos. Quem que lembra o que é energia? Ih, ninguém lembra. A capacidade de realizar o trabalho. Isso, exatamente. Isso mesmo. Então, quando a gente tem um sistema e ele consegue realizar um trabalho, a gente tem ali uma troca de energia. E o trabalho é um dos modos que a gente tem para transferir energia. Então, esses dois termos, eles estão relacionados. E essa energia a gente vai armazenar. O trabalho, ele vai ser, a gente vai ter o símbolo, que vai ser o tal, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E esse trabalho, ele vai depender muito das interações que vão ocorrer entre o sistema e a vizinhança. O trabalho não é uma das propriedades, como a gente viu nas aulas passadas, a gente tem aquelas propriedades termodinâmicas, né? As propriedades termodinâmicas, que a gente tem o volume e a pressão, mas o trabalho, ele não entra, tá? Ele não é uma das propriedades. Aqui nós vemos um outro exemplo, né, de trabalho. A gente tem ali um motor, a gente está ligando essa bateria para a gente acionar esse motor, e a gente vai ter um determinado deslocamento ali daquele nosso ventilador, né, que vai ser um agitador no caso. Então, como a gente está realizando uma força e a gente vai deslocar esse nosso ventilador, que é esse agitador, então a gente está realizando um trabalho. Unidades de trabalho é o Joule, e o Joule é 1 Newton vezes metro, e potência em watts, que é 1 Joule por segundo, que vai ser 1 watt. Então, é importante que vocês anotem esse aqui, da unidade de trabalho. Tá bom. Pode prosseguir?
Então tá. Quando a gente realiza... Professora, volta um pouquinho aí. Volta. Já estou terminando. Tá. Dá um ok quando terminar. Tá. Ok, professora, manda lá. Então, gente, quando a gente vai... Em termodinâmica, a gente analisa... Eu não sei quem está assoviando. Thiago mandou, tem alguém assoviando, não sei quem é. Então, em termodinâmica, quando a gente vai analisar uma parte, a gente analisa ali, a gente faz a nossa fronteira e vai analisar uma parte só. Então, por exemplo, a gente vai analisar só um comportamento, só às vezes do nosso motor. Então, quando a gente vai ter, aí a gente vai chamar só aquele ali de sistema. Quando a gente vai realizar o trabalho, vai ser realizado sobre o sistema, ele vai ser negativo. Só que quando o trabalho ele é realizado pelo sistema, ele é positivo. São umas convenções que a gente adota de sinais. Então, por exemplo, ó, se eu fosse analisar, por exemplo, só aquele motor daquela nossa imagem lá que a gente viu. A gente viu aquela imagem anteriormente, a gente tem aquele motor. Então, desculpa, gente, é coisa do home office, eu tive que desligar rapidinho o microfone. Aí, se nós temos, por exemplo, aqui, a gente está analisando só aquele nosso motor. E aquele nosso motor, ele está realizando um trabalho. Então, ele está deslocando ali, a gente tem o deslocamento, ele realiza uma força. Calma aí que eu estou explicando, só um minutinho. E aí a gente tem aquele nosso motor, ele está realizando uma força. Então, o nosso trabalho ali, ele vai ser positivo. Mas se a gente estivesse considerando que sei lá, por acaso, alguém que está deslocando o nosso motor. Então, alguém estaria realizando, tipo, se alguém pegou esse motor e vai colocar em outro lugar. Estaria fazendo um deslocamento e determinada força. Então, se a pessoa está aplicando um trabalho sobre o motor, aí seria negativo. Deu para entender mais ou menos? Rafael, manda um ok se deu para entender mais ou menos. Então, quando aquele sistema que a gente está analisando ali, ele que vai realizar o trabalho, ou seja, ele tem uma determinada força e um determinado deslocamento, então vai ser positivo. Só que se a gente está analisando... Não, seria negativo, Rafael. Então, se, por exemplo, eu pego esse meu motor, alguém vai lá e vai tirar esse motor de lugar, então eu vou ter um deslocamento e uma força para me tirar esse motor de lugar. Então, tem algum trabalho sendo realizado sobre ele. Então, é um trabalho realizado sobre o sistema. Então, é negativo. Mas quando o meu sistema que está gerando um trabalho, no caso, o meu motor, ele está tendo uma força e um deslocamento e ele que está gerando um trabalho, aí é positivo. Anotem isso aí, gente. Anotem isso aqui, convenção de sistemas, porque vocês vão usar muito essa convenção de sistemas. Trabalho realizado sobre o sistema negativo, realizado pelo sistema positivo.
terminar? Posso passar? Ainda não, professor, eu estou terminando. Boa pergunta, Rafael. Rafael perguntou, e onde a gente usa essa convenção? Então, a gente por enquanto, a gente está vendo os conceitos, né? Então, a gente vê energia, trabalho, agora a gente vai ver calor. Mas aí, hoje a gente já começa a entrar na parte dos processos mesmo. Quando a gente tem esses processos de transformação isocórica, isobárica e tudo mais. E aí a gente vai ver isso na prática, na parte de ar-condicionados, como a gente calcula e como a gente usa. Aí a gente tem que usar essa parte da convenção de sistemas, tá? Acho que hoje não sei se a gente vai chegar a fazer algum exercício, que vai ser bastante tópicos, né, para a gente lembrar, né, para a gente ver essa parte de trabalho e tudo mais. Mas aí a partir eu acho que vou passar amanhã para o professor Leandro passar umas atividades para vocês. Mas a gente vai usar essa convenção, sim, tá? Pode passar? Quem que tá? Ah, Mário que tá assoviando, Mário? Então tá, gente, agora a gente vai ver sobre o que é calor. Então, sobre o que é calor. Estamos no nosso terceiro conceito. Isso calor tem demais aqui. Só não está tendo agora, nesses últimos dias. Isso é verdade. Saudades calor. Quando a gente fala de calor na termodinâmica, o calor é quando a gente tem uma temperatura maior e a gente transfere para uma temperatura menor. Então, essa transferência a gente chama de calor, que é quando a gente tem uma diferença de temperatura e a gente vai ter essa transferência de calor. Então, eu vou ter da temperatura maior, eu tenho, igual na figura, eu tenho o meu corpo A, que ele tem uma temperatura maior. Eu tenho o meu corpo B, que é uma temperatura menor. Então, quando eu tenho essa transferência, é quando eu tenho o meu calor. Então, é a transferência de um corpo que eu tenho uma temperatura maior para um corpo de temperatura menor. Aí, gente, coloquei até uma figurinha, ó. Darth Vader falando, venha para o lado negro da força. E o Luke Skywalker falando, será um prazer. Ou seja, de uma temperatura maior, ele está passando e transferindo para uma temperatura menor, que é o calor. Uma piadinha de Star Wars. Ninguém gosta de Star Wars, gente? Falhei. Isso aí, Rafael. É para ver se... Aí entenderam o que é calor? Então copiem aí o que é a definição de calor, que eu preciso que vocês fiquem craques nessas 3 definições. Eu já vou perguntar para vocês, inclusive, o que são essas 3 definições. Já se preparem, já. Ô, professora, Oi. essa definição que a senhora falou não é de transferência de calor? Porque calor em si é a quantidade de energia que tem no corpo, né? Uma energia térmica. Pode repetir, por favor? Deu uma travadinha. Não, é que assim, a quantidade de energia dentro de um corpo que é o calor, né? Não a diferença de temperatura que tem um, aí é a transferência de calor, transferência térmica. Isso mesmo. Uhum. Certinho, eu preciso usar essa palavra, mas tá certinho. A transferência de calor. Anotem aí, certinho. Ah, Obrigada, tá. Alexandre. Beleza, então, valeu.
Beleza? Terminado? Posso passar? Ainda não, professora, só um momentinho, acabei de entrar aqui. É o Carlos que está falando. Carlos, tudo bom? Ainda não. Beleza, beleza. Gente, quando terminar, dá um ok aí, tá? Por mim, tudo bem. Beleza, então, turma, vou passar. Vanderlei, tudo bem? Ok? Então tá. Então aí, a gente entende agora a piadinha do Star Wars. E nós temos algumas formas de transferir esse calor, né? Nós temos 3 formas, ó, a condução, a convecção e a radiação. Passando rapidinho sobre cada uma delas, né? Quando a gente tem a condução, é muito importante a gente notar que é qual o meio que a gente pode transferir. Então, alguns são só sólidos, outros são fluidos. Vamos lá, gente, o que é fluido? Agora vocês têm que saber, hein? Tudo que escoa. Tá certo, é tudo. Mas tem 2 classificações ali, ó. Vamos lá, Carlos, da brisa. O que é fluido? O que são fluidos? Eu vou até ter que aparecer. Deixa eu até abrir meu vídeo aqui. Como assim? Gente, ninguém lembra o que é fluido? Vocês não me deixam preocupados? Tá bom. Então tá bom. Carlos Alberto. O que é fluido? O que são fluidos? Ali, gente, a gente tem que é sólido ou fluido. Então, quando a gente fala em fluido, ele pode ser gás ou líquido. Mas É o que corre e se expande como líquido, né? Isso.
Isso, então pode ser, ó, gás ou líquido. Então tá certo que o Mário falou e que o Carlos também falou. Então é realmente o que ele vai assumir ali a forma do recipiente, mas quando a gente fala fluido também, a gente pode lembrar que nos fluidos são classificados só os líquidos e os gases. Então a gente tem sólidos e fluidos, ou seja, líquidos e gasosos. Então por isso que a gente estudou, por exemplo, a transformação de gasosos e a gente tem a parte do líquido. Então, quando a gente tem essas formas de transferência de calor, na parte de condução, é quando a gente tem essa diferença de temperatura e ela se aplica tanto para um sólido quanto para um fluido. Então, na figura, a gente tem ali a condução, né? A gente tem essa panela, né? Que a pessoa está esquentando essa panela. E aí, se a pessoa segura no cabo, é uma forma de condução. Esse cabo ele vai estar quente. E aí vai transferir essa diferença de temperatura, a gente vai ter essa transferência de calor para a mão da pessoa. Então, a condução é a primeira forma que a gente tem de transferência de calor. A segunda forma que a gente tem é quando a gente tem a convecção. Já essa vai ser a diferença de temperatura entre o meio e o fluido. E a radiação é quando a gente é uma energia que é transmitida quando a gente é uma energia emitida por toda a matéria que tem uma temperatura não nula. Então a gente consegue ver ali na imagem, quem está com o celular consegue dar um zoom. Então a gente tem ali o nosso fogão e a gente tem essa boca que está ligada, né? Então ali a gente tem uma chama e ela está soltando uma radiação. Que é quando a gente tem essa energia, né? A radiação é essa energia que a gente emite quando a temperatura não é nula. Opa, travou. Aqui, aí a gente tem essa outra fotinha, a gente tem, nessa imagem, a gente tem uma fogueirinha. E na convecção é interessante a gente notar que quando ela é de baixo para cima, vai aquecer. Quando é de cima para baixo, vai resfriar. Sol, radiação, isso mesmo. Uhum. Condução é quando a gente está ali tocando, né? E radiação é essa energia que ele transmite. Aqui, gente, ó, na parte de ar-condicionado, a gente tem esse segundo, que é a parte de convecção, que é esse tipo de transferência de calor que a gente utiliza para o ar-condicionado. Então, o ar-condicionado ele vai resfriar o ar através dessas correntes e quando ele está ligado, né? Então, tem essa diferença entre o ar frio e o ar quente. Então, como eu falei ali para vocês, né, na convecção, o que é de baixo para cima vai ser quente, de cima para baixo vai ser frio. Então, essa é uma diferença que a gente tem. Por isso, tem que instalar o ar-condicionado mais para cima e o aquecedor a gente instala na parte de baixo. Então, o ar quente ele vai ser menos denso e o ar frio vai ser mais denso e a gente vai ter essas correntes de convecção. Vocês têm mais propriedades para falar com certeza, né? Acho que é todo mundo aqui que trabalha, né, na área de refrigeração já, né? Vanderlei, você já trabalha na área também, né? Trabalho, professora, como auxiliar. Ah, legal. Então, vocês concordam agora? Ele trabalha como auxiliar, mas na teoria o cara é um professor, viu? Só sistema pequeno, professora, não só de bebedouro, purificador, essas coisas, máquina de gelo. Legal. Ainda não cheguei ao nível dos nossos bons técnicos aí, não. Carlos, top. Ainda vou chegar lá ainda, vou ser treinado por esses caras aí. Carlos, o Rafa, os meninos são bons. Mas então é isso, gente. Então quando a gente tem essa parte, então uma das formas.
Espera aí, gente. Só um minuto, tem um aluno. E aí, Vanderlei? Oi, e aí, Carlão? Como Top? é que tá o trâmite lá do seu problema? Tá dando certo? A respeito, tá encaminhado, Carlos. Já encaminhei, Beleza, já. beleza. Acionei lá. Beleza, mano, velho. Tá tudo certo. Ok. Com fé em Deus vai dar. Vai dar certo sim, pô. Vou te mandar um vidinho aí, cara, no seu WhatsApp. Beleza. Cadê o chefe Magno? Não tá aí não hoje na aula, não? Não deu as caras Mas hoje, não. eu não vi ele. Ô, João, meu carequinha. Você tá fortão, hein, amigo? Tá bom, pai? Hã?